Olá, muito boa tarde, tudo de bom para você? Está no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você aqui conosco. Hoje é dia do nosso Trocando Ideias e antes de te apresentar os nossos convidados, quero agradecer demais a Renata Sandes, que é Table Decor, e ela preparou essa mesa tão linda. Todos os detalhes dessa mesa, o guardanapo, olha só o jogo americano. Fiquei apaixonada pelo trabalho da Renata, ela tem se esmerando mesmo cada vez mais, está se aperfeiçoando para fazer mesas cada vez mais bem decoradas. É uma alegria tê-la conosco hoje. Você pode contratar os serviços da Renata, tá aí o Instagram dela para que você conheça o trabalho dela. Ela também é artesã, então você pode participar e ver na sua casa, no seu evento, essa mesa tão arrumada, com tanta delicadeza. E você também já está vendo todas as delícias que a Primícia preparou pra gente. Um beijo pro pessoal da Primícia, uma delícia, os salgados todos da Primícia e os bolos, claro, da Sodier, que a gente ama. Um beijo para a dona Cleusa, que toda semana está aqui conosco. E a nossa intenção é sempre trazer o melhor para as nossas convidadas e sempre também trazer para você assuntos importantes. Depois do intervalo nós vamos conversar com você sobre um assunto que tem sempre dominado a nossa vida. Porque nós precisamos mais do que nunca aprendermos a encarar os desafios, a passar pelos problemas, a fortalecermos a nossa fé e a buscarmos ajuda quando necessário. Então, depois do intervalo, você vai entender melhor com as nossas convidadas por que eu estou falando tudo isso. Fique aqui para você saber um pouco mais sobre o assunto que nós vamos falar hoje. Antes, quero te fazer um convite muito especial, porque você sabe, dia 4 de junho tem a Marcha para Jesus, que é a maior de todos os tempos, mas nós estamos naquele esquenta-marcha. Porque todo mês tem marcha até junho e depois tem marchas também. E a próxima é no próximo dia 21 de março, lá em Francisco Morato. E nós estamos muito animados. E olha quem vai estar conosco nesse dia especial. Francisco Morato vai tremer. Vem aí a Marcha para Jesus em Francisco Morato. É sábado, dia 21 de março. As atrações já estão confirmadas. Renascer Praise, Anderson Freire, E você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Eli Soares, Gabriela Rocha, Juliane Souza, tão lindo é cada momento. Nicole Francini Ele é a minha força, minha segurança. e muito mais. É o melhor da música cristã reunido em um só lugar. Marcha para Jesus em Francisco Morato. Prepare-se. Prepare o seu coração e esteja conosco no dia 21 de março. Você já pode adquirir a sua camiseta lá no gospelbay.com.br. Você recebe com toda a tranquilidade e comodidade aí na sua casa. E também você já pode começar a inscrever a sua caravana para estar conosco na marcha do dia 4 de junho. Já tem milhares de caravanas inscritas. Então você entra no site marchaprajesus.com.br/caravanas e já faz a sua inscrição para estar lá conosco. É muito legal porque tem um espaço para acomodação dos ônibus, um estacionamento amplo, para as vans também. Então é importante que você inscreva a sua caravana, mesmo que seja uma caravana pequena, com 6 pessoas, uma van, porque daí você tem essa segurança e tranquilidade para deixar o carro num lugar com segurança para você se divertir na marcha e ser muito abençoado. Então entre lá no marchaprajesus.com.br/caravanas para você inscrever a sua. Depois do intervalo nós voltamos e eu não te falei o que nós vamos falar, mas vou falar agora para você já se preparar, porque se você não passou por esse problema, com certeza você conhece alguém que já atravessou ou está atravessando a depressão, um mal que tem tomado conta do nosso país. Você vai entender mais sobre isso depois do intervalo. A gente já volta. Estamos de volta, hoje é dia de Trocando Ideias. Muito obrigada por você estar conosco. E hoje, como eu falei antes do intervalo, nós vamos falar sobre depressão. Por que é importante que nós continuemos falando sobre esse assunto? Porque o Brasil já ocupa o segundo lugar no ranking
de número de pessoas com depressão na América Latina. É um número alarmante, nós estamos falando de mais ou menos uma média de mais de 12 milhões de pessoas que estão acometidos por essa doença. É importante que a gente entenda que depressão é uma doença, toda doença precisa ser tratada. Nós não podemos enxergar as pessoas depressivas como se fosse uma frescura, nós já ouvimos tanto, já falamos tanto sobre isso, e por conta disso é que muitas vezes esse número acaba aumentando, e as consequências disso são cada vez mais terríveis. Nós temos falado para você no aumento enorme do número de suicídios, e é um caminho que começa na ansiedade, vai atravessando a ansiedade. O país mais ansioso do mundo é o Brasil, ainda registrado no ano passado. A gente tem esse aumento dos casos de depressão, então é importante que se fale isso com clareza, para você entender que você precisa de uma ajuda. Nós, falando também em afastamento de trabalho, a saúde mental é a segunda maior causa de afastamento de trabalho no nosso país. De acordo com o Ministério da Previdência Social, só para você ter uma ideia, foram mais de 125 mil afastamentos só por conta da depressão. Só perde, os problemas mentais só estão perdendo para doenças na coluna, algo que nunca tinha acontecido antes. Então, hoje nós trouxemos aqui pessoas para te orientar, para você entender que o mais importante de tudo, existe um caminho para a cura, existe um caminho que você precisa percorrer, primeiro, para que isso não aconteça, para que você interrompa um ciclo, para que, se já estiver acontecendo, você consiga sair desse ciclo. O Alan está com a gente mais uma vez, lá de Goiânia. O Alan é um exemplo disso, porque o Alan tentou suicídio, não foi uma vez só. E o exemplo que ele dá para a gente hoje, porque ele usou a experiência dele e continua usando tudo o que ele viveu, todas as dificuldades que ele passou, a vontade mesmo que ele tinha de não viver, o que ele fez? Ele transformou isso num combustível para escrever livros, para ajudar as pessoas através de livros que ele escreveu, fazendo palestras. Ele viaja o mundo orientando as pessoas e mostrando que existe um caminho para a cura. Então, ele é um exemplo que nós vamos falar um pouquinho mais para que você entenda a importância de você se abrir para realmente se tratar. A Rosmarie está de volta conosco. Nós sabemos da importância do trabalho do CVV, ela é uma voluntária no CVV, a gente ama o trabalho, é um trabalho seríssimo, com voluntários que se dedicam mesmo a nos ouvir. Porque muitas vezes as pessoas, por vergonha, não conversam com os outros. E o CVV tem sido um caminho para interromper esse ciclo que pode chegar ao suicídio. Então, nós vamos conversar um pouquinho mais com a Rose sobre isso, porque tem várias ações que o CVV faz ao longo do ano, justamente para essa conscientização. Pedi para que a Bruna viesse também hoje, que é psicóloga, está sempre conosco, porque nós não podemos deixar de lado a importância de buscarmos essa ajuda médica, a psicológica, a psiquiátrica, quando necessário, porque através, eu sempre falo isso, a Rafaela está aqui hoje com a gente, que é uma serva de Deus, e é muito importante pedir para que a Rafaela viesse, coincidentemente, ela estava aqui e ela viria só para cantar, mas os dias que são dias para que ela pudesse só se apresentar, porque ela é cantora e compositora, ela não tinha agenda, ela está gravando um projeto novo que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. E daí eu falei para ela, eu tenho dia para você estar na mesa conosco. E ela falou, Keila, eu tenho uma experiência, eu venci a depressão. Então, eu pedi para que a Rafaela viesse, porque nós sabemos que no meio evangélico ainda existem muitas pessoas que têm preconceito e que escondem uma sensação de ansiedade, depressão, porque tem vergonha. Porque a pessoa fala, nossa, eu sirvo ao Senhor, eu tenho fé, eu vou à igreja, eu não posso estar sentindo isso. Você pode, todos nós estamos suscetíveis a ficarmos doentes e através da fé e da medicina, nós somos curados, porque o milagre você vive, Deus é que determina a maneira como você vai viver esse milagre. Então é importante que você entenda que não diminui a sua fé e nem a sua aliança com Deus o fato de você estar doente e buscar um tratamento médico. Quem é que capacita os médicos? O Senhor capacita os médicos. Então é muito importante essa conversa com a Rafaela, porque une o trabalho que a Bruna faz, o trabalho que o CVV faz para receber essas pessoas através de uma ligação que salva vidas e a nossa fé para que a gente possa transformar essa realidade. Se nós exercitarmos a nossa fé e se nós entendermos que doença é para ser tratada com o médico, você pode ter certeza que nós vamos ver este número de pessoas depressivas, olha, cada vez diminuindo mais. E é a nossa intenção nesse programa. Então, que esse programa sirva hoje para você abrir a sua mente
e entender que os caminhos, né, Rafa? Sim. É Deus que desenha esse caminho pra gente. Sim. E talvez se você não tivesse passado por tudo que você passou, você não estaria vivendo o milagre que você vive hoje, alcançando tantas pessoas através da tua voz, né? Seja bem-vinda, querida. Uma alegria ter você aqui com a gente. Já vou começar com você, para você contar um pouquinho da tua história, que não é de agora. Não. Você viveu por muito tempo com essa vergonha, né, Rafa, de falar para alguém o que você estava passando, né? Que alegria estar aqui, Keila. Quero agradecer, né, a Deus e a você, a toda a equipe desse programa abençoado. Hoje estar aqui para mim faz parte desse testemunho, né, do cumprimento de promessas de Deus. Mas quando surgiu a oportunidade de falar sobre o tema, eu fiz, meu Deus, né, eu estou agora com um projeto que veio, né, por essas experiências que eu passei. Então, a depressão na minha vida, ela sempre foi muito silenciosa, mas sempre esteve lá desde da minha adolescência, desde muito tempo. Desde quanto tempo você acha que você... Olhando agora para trás... Hoje eu tenho 30 anos, desde os 15 que eu já enfrento problemas. Você sentia, não sabia o que era... Sempre fui aquela criança, mas devido a muitas coisas que aconteceram na infância, traumas de infância, que eu carreguei até pouco tempo, mas a gente, exatamente por não buscar ajuda, não conversar com pessoas capacitadas, nós mesmos não entendemos não sabe o que a é, raiz de tudo isso, né? Então, isso já veio desde muito cedo, mas eu convivia com isso. Então, para mim, sempre foi mais difícil sair de casa, fazer qualquer atividade, estudar, sempre foi mais difícil, porque eu carregava esse peso e não sabia o que era, né? Não atribuía. Você é de um lar evangélico. Sim. Porque com 3 anos de idade, a Rafa já dava sinais de que queria cantar, já se apresentava ali. Quer dizer, você foi criada nesse ambiente. Sim. E você acha que muitas vezes, por conta disso, você tinha mais um pouquinho de vergonha de falar, como eu falei no início? Com certeza, você foi muito, né, sábia nas suas palavras. E exatamente, dentro da igreja, existe entre os cristãos em geral, existe esse, como é que eu posso dizer? Preconceito. É um preconceito com o tratamento. É. Né? Não porque você não pode tomar remédios, não porque você não pode... E isso eu vivi na pele, então hoje eu tenho propriedade para falar sobre o tratamento em si, que eu também tive que passar por ele. E para mim foi uma experiência incrível. Não foi fácil, não é fácil enfrentar o tratamento. E começa tudo aqui, né? Você abrir a mente para isso. Eu digo sempre que a minha fé esteve acima de todas as coisas, porque eu consegui conviver. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem, né? Chegam, infelizmente, a fé te sustentou. A um final muito triste. A fé te sustentou até para você ter esse tempo para entender que precisava de ajuda. Eu falo que o Senhor, lógico, me sustentou até aqui. Mas chegou um momento que o próprio Deus, Ele ministrou isso ao meu coração. Você percebeu que precisava de ajuda. E foi quando... Rose, eu acho importante... A Rafa vai contar algumas outras experiências também, mas eu acho importante a gente parar nesse ponto que ela falou, porque até a gente chegar na Bruna, num tratamento, nessa coragem para buscar ajuda, a gente sabe que o CVV é uma das maiores, dos maiores abraços que uma pessoa pode ter. Porque se você tem essa vergonha, se você não quer contar para ninguém, se você, estando numa igreja ou não tendo fé, mas muitas vezes não frequentando uma igreja, mas você não tem coragem de falar para as pessoas, o celular, o WhatsApp é o nosso amigo nesse momento, né? Eu acredito que deve haver um atendimento muito grande de pessoas que passam por essa situação e encontram ali um ombro amigo mesmo para ser ouvidos e só ouvidos, né? Porque muitas vezes a pessoa só precisa ser ouvida, né, Rô? Exatamente isso, porque falta confiança nas pessoas. Para quem que eu vou contar isso? Para não ser julgada. E quando ela pode conversar no CVV, ela não é julgada, ela é aceita, ela é acolhida. Só é ouvida, né, Rô? Exatamente, como ela é, como ela está. Então, esse acolhimento anônimo, que a pessoa não precisa dizer o nome dela, e é absolutamente sigiloso. Então, isso é importante, porque ela tem um pouco de inibição de contar, de expor o que ela está passando, que é doloroso. E lá não, lá ela não é julgada, ela é ouvida, ela é respeitada, ela é aceita como ela é. É isso que a gente faz. E tem os nossos canais de atendimento que são gratuitos. O telefone 188 para todo o país é gratuito. Ah, mas não dá para falar por telefone. Os jovens, você sabe que não gostam muito de telefonar. Mas nós temos a web, nós temos o chat.
no cvv.org.br. É só acessar e conversar com alguém via chat. Quer dizer, ninguém vai te ver, ninguém vai saber. Se você não quer nem que ouça a sua voz, você tem essa oportunidade, né? Não tem. Não é gravado. O número que a pessoa liga é absolutamente resguardado. O Ministério da Saúde nos favoreceu esse telefone para o país todo, desde 2018, sabendo da importância e dos problemas que as pessoas passam. E, às vezes, uma conversa amigável, você tem a oportunidade de se ouvir, de ouvir o que você está dizendo, num ambiente de confiança, de respeito, né, de aceitação. É isso que a gente faz. Tem outras coisas também que a gente faz. Que nós vamos falar ao longo do programa, para você entender até a importância de você ser um voluntário também. Porque quando você também se abre para aprender a ouvir os outros, no teu dia a dia você também melhora. Eu tenho certeza que com a tua experiência, o trabalho da Bruna é nos ouvir. Né? Então, eu vou chegar já no tratamento efetivo. Antes eu quero falar com o Alan, que eu vi que o Alan apareceu ali. E o Alan, eu sempre peço para o Alan participar desses assuntos, porque o Alan tem uma história muito forte, Rafa. Acho que a Bruna já participou com o Alan aqui, né? Eu já. Você já, né, Rô? E o Alan, para mim, ele é um exemplo, porque ele tentou tirar a própria vida, não foi uma nem duas vezes. Ele tinha esse histórico mesmo, era algo que ele não conseguia, não conseguia mudar isso na adolescência. E o que mais me chama a atenção do Alan é como ele conseguiu, da mesma forma que a Rafaela tem transformado tudo o que ela viveu em música, em louvor e tem alcançado as pessoas, o Alan consegue fazer isso através dos livros. Ele lançou o livro, inclusive aqui no programa, o último livro dele, e ele tem rodado o mundo dando essas palestras. E quando nós conversamos essa semana, né, Alan, nós falávamos da importância, porque muitas pessoas acham que o suicídio, a tentativa de suicídio é algo isolado. Porque o Brasil é o país mais ansioso do mundo, não significa que a depressão é tão latente. Mas a gente tem visto esses números se equilibrando para pior cada vez mais. Então, você já tem o Brasil como segundo em número de depressivos na América Latina, você tem como primeiro da ansiedade. E a gente, se não falarmos sobre isso como nós estamos falando hoje, os números de suicídio, a gente começa a chegar ali no topo também. Então, é um ciclo que só para quando se conversa dessa forma aberta, como você tem feito nas palestras também, né, Alan? Boa tarde, querido. Boa tarde. Como eu tenho o prazer de estar... Virou uma grande amiga. Ela chamar sua atenção. Aí, adoro essa mesa aqui. Manda pra gente essa... Vem aí. Dá para ouvir? Mais ou menos. Tá picotando um pouquinho, Alan. Tá picotando? Então eu vou falar. Agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Não, eu vou pedir para ela te ligar de novo, Alan, que tá picotando muito, a gente não está conseguindo te ouvir. Deixa eu ir para a Bruna enquanto a gente faz a ligação de novo para o Alan. Bruna, eu tenho uma preocupação muito grande em falar sobre isso, e por isso que a gente sempre... Glória a Deus que a gente teve a Rafa hoje, até para a gente poder falar com alguém que já passou por isso dessa forma tão latente. Esse preconceito é algo que me preocupa muito. Porque eu acho que, apesar, e eu acho que a Rose deve perceber isso lá no CVV, vocês devem perceber muito isso, por mais que a gente finja que não, que as pessoas falem, não, lá põe no Instagram, lá, hashtag depressão não sei o quê, tem cura, não sei o quê, não é frescura, eu acho que está muito mais ligado à frase bonita do que à realidade. Porque quando uma pessoa está extremamente triste, que é aquela tristeza que não passa, porque a gente que é leigo, o que você vê? Se a pessoa está triste, que não passa nunca, e tudo deixa ela triste, a gente que é leigo já não acha que é normal. Mas as pessoas sempre falam, lá, está com frescura de novo, quer chamar atenção. Eu acho que isso não acabou, e pelo contrário, eu acho que a gente tem vivido, por conta da internet, dessa massificação, né, da informação e tudo, me dá a impressão de que as pessoas se afastam ainda mais de um tratamento eficaz. É só a impressão ou você tem percebido isso também no dia a dia? Não, Keila, infelizmente não é só uma impressão. A gente ainda tem muita dificuldade em relação tanto da identificação da depressão pelas próprias pessoas e nessa diminuição do preconceito. Pelas próprias pessoas, já te interrompendo, como assim? Eu não quero admitir que eu tenho? Ou a pessoa não identifica a depressão naqueles comportamentos que ela apresenta. Então, um cansaço excessivo, uma indisposição, falta de fome ou excesso de fome, excesso de sono ou falta de sono. Então, a depressão, ela vai fazendo com que a pessoa fique cada vez mais ausente dos lugares, cada vez mais introspectiva.
E muitas vezes a pessoa não identifica isso como um processo depressivo. E isso deixa ela vulnerável a uma intensificação maior da depressão. E um prolongamento da história. Um prolongamento. Você está mexendo com a cabeça, você passou por isso? Porque você falou que como começou com 15 anos, até você buscar tratamento, demorou quanto tempo, Rafa? Nossa, ano passado. Meu Deus do céu. Então, olha, você casou, você teve filho, você passou pela adolescência, pela juventude. Então, você não achava que era depressão? O que te virou a chave? Em alguns momentos, sim. Eu lembro que alguns anos atrás eu até comecei a fazer terapias e tal, mas nada com medicação, nada disso, porque exatamente existia esse preconceito muito grande sobre... E, assim, que você também tinha com você mesma, na verdade. Para mim sempre foi mais difícil, porque Tá. eu sempre cantei, ministrei, eu sempre... já fazem anos que eu tenho uma carreira realmente profissional, então para mim sempre foi mais difícil por isso, o julgamento mesmo. E hoje eu falo abertamente sobre isso, porque... Hoje eu me considero, claro, uma vitoriosa, né, por todo o processo, e eu falo sempre que Deus me sustentou até aqui, mas não foi fácil. Então, quando realmente a chave virou, que foi numa experiência que eu tive com Deus, eu entendi, né, que eu vivi muitos anos e sempre foi muito difícil fazer qualquer coisa. Então, foi sempre essa guerra. Olha, pra você ter uma ideia, a Rafaela começou a cantar profissionalmente em 2014, Isso. que ela ganhou, ela é do Rio Grande do Norte, ela ganhou um concurso em Natal e a partir dali a carreira dela deslanchou. Em 2018 ela fechou contrato com uma grande gravadora, começou a cantar com vários nomes importantes também da música gospel, participou de outros concursos, foi finalista de um concurso também que é bastante importante. Então isso, você tem uma carreira, você está vendo imagens aí, ela participou da Marcha para Jesus de Natal no ano passado, essa é a marcha, né, Rafa? É. Na marcha. Então, a gente tem as imagens dela aí, quer dizer, você tem uma carreira... E é isso que me preocupa, porque daí, né, Rô, que eu acho que isso também é o que faz as pessoas procurarem a ajuda de forma anônima. Porque você tem uma carreira e as pessoas exigem uma perfeição de você. Sim. Porque as pessoas têm essa ilusão de que você ser crente, você não tem problema. A pessoa, principalmente a pessoa que não conhece a palavra, que tem uma experiência com o Senhor, meus problemas acabaram, sabe? Você aceitou ao Senhor... escolheu um lugar para você frequentar, você não vai ter mais problema. Não existe isso nem na Bíblia, em nenhum momento. Pelo contrário, todo mundo passou perrengue na Bíblia. Os mais fortes, os que mais se destacaram por aprender a vencer problemas. A nossa vida é uma vida cheia de batalhas. Tanto que Jesus falou, olha, no mundo você vai passar por um monte de coisas. Você fique firme porque eu venci o mundo. O que é? É você vencer batalhas. Só que as pessoas esperam da gente uma perfeição que não existe, nem você sendo cristão ou não. Então, isso é que afasta as pessoas de um tratamento adequado, que é o que a Bruna tem percebido. E daí, você tinha aquele medo de, poxa, ganho um concurso, estou lá, assino um contrato, Exatamente. Vou contar para as pessoas, ou alguém vai, porque alguém descobre, né? Alguém descobre que eu estou doente. Pronto, você tinha essa cobrança. Sim. Mas daí você casa. Que ano você casou? 2000, meu Deus. 2013. 2013. Então, quando você casou, você ainda não estava cantando profissionalmente, certo? Eu sempre cantei desde criança, mas profissionalmente no ano seguinte. E daí você contou para o seu marido? Sim, ele sempre... Ele te apoiava? Sim. Então, para alguém, para pessoas próximas, você contava? Sim. E foi levando? Sim, exatamente. Fui levando. Eu tinha, assim, a doutora está aqui, né, para falar melhor sobre profissionalmente. Eu tinha altos e baixos. Tinha momentos que eu estava... Você achava que tinha sarado? Exato, um pouco melhor, outros momentos. Geralmente, quando acontecia alguma coisa, né, que me entristecia mais ainda, tinha aquela baixa de novo. Então, foi sempre altos e baixos durante esse tempo. Você acha que isso acontece muito, Bruna? Mais do que a gente imagina? O fato de querer administrar sozinho, ou por vergonha, ou por medo, vai fazendo com que as pessoas criem essa administração aí. Tem essa história, que a Rafaela falou uma coisa importante, que a fé te sustenta para... tirar do teu pensamento a ideia de se matar, por exemplo. Se vem a ideia, você fala, não, eu sei que eu não posso pensar nisso. Mas a gente vê o suicídio porque as pessoas não... Que era o que acontecia com o Alan. O Alan já está lá? Não, ainda não? A gente está com um problema com conexão com o Alan, mas era isso. Tem pessoas que não têm essa força interior que a fé produz. Esse caminho é um caminho que pode ser sem volta, se eu não conseguir me firmar para buscar essa ajuda?
Sim, é bem perigoso, viu, Keila? Você colocou os números e o que a gente precisa pensar é que talvez esses números sejam muito maiores do que os que são identificados por conta das pessoas não entenderem. O número ele é baseado naquelas pessoas que procuram, né? Sim, então ajuda, né? Vamos imaginar aí o quanto adoecido, né, estão as pessoas nesse momento, né, dentro da sociedade. Então, ficar mais atento em relação a esses sintomas, conversar com alguém em relação a esses sintomas para encontrar um caminho mais adequado para se entender melhor, é sempre a melhor opção, viu, Keila? Porque é muito perigoso. Pelo menos começar a conversar com alguém sobre isso, né? Exato. Para entender o que está acontecendo com a pessoa, para entender quais são os tratamentos disponíveis, porque muitas vezes a pessoa dentro dessa condição, sem motivação, ela vai entrando por um caminho onde fisiologicamente ela começa já a ficar vulnerável, né? Uma pessoa com a imunidade baixa, então ela fica mais gripada com facilidade, ela fica mais adoecida com facilidade, começa a ter problemáticas nos relacionamentos, no emprego. Então vão aparecendo outros problemas que a pessoa se sente, oxa, eu não tenho sorte? O que está acontecendo na minha vida? Então isso vai aumentando e piorando cada vez mais a condição dela, que pode levá-la, sim, a uma questão pior. Rô, eu já sei que a gente não pode falar sobre nada do que dos trâmites ali, mas daquilo que vocês já fazem, vocês devem fazer levantamentos do número de atendimentos e tudo, né? Daquilo que vocês vão absorvendo de dados, você acredita que quando a pessoa liga para o CVC, é quando a pessoa, hoje em dia, né? Essa situação tem mudado, a pessoa, quando tem algum sinal de alguma coisa errada, ela já busca alguém para ouvi-la no CVC, ou você acha que a maior parte ainda, quando está muito difícil, quando está sem saber o que fazer, é que procura essa ajuda? Na verdade, a gente não tem esse dado. E a gente não faz esse levantamento. A única coisa que nós fazemos e prestamos conta disso é o número de pessoas que ligam. E aí a gente tem que prestar conta para o Ministério da Saúde. E tem aumentado o número de pessoas, Rô? Olha, tem bastante demanda, mas o que a gente precisa mais é de mais voluntários. Então lá... Se tivesse mais voluntários, teria mais gente para falar. Mais pessoas para estar acolhendo, principalmente de madrugada, nos finais de semana. E o CVV é uma escola de aprendizagem humana. Eu estou lidando com outro ser humano e ele é um multiverso. Agora você está falando de tratamento, da fé, né? É necessário uma rede de apoio. E o CVV pode fazer parte dessa rede de apoio nesses momentos de pico, como ela disse, né? Tem momentos de altos e de baixos. Então, essa rede de apoio, o CVV está ali, gratuitamente. Eu vou conversar com alguém agora, né? E acaba se tranquilizando. E não tem o julgamento, né? Não. Ou não. Então, de novo essa história. Não. Né? Que a pessoa, você vai falar 2, 3 vezes a mesma coisa, você passa por uma situação várias vezes, daí até o seu amigo fala, mas não acredito, de novo. Fala, ou se não fala, pensa. E ali não. É importante você entender isso, você fala, vou ligar para quê? É o que a Rô falou uma frase muito importante. Quando você se ouve contando a história para alguém que você não sabe nem quem é que está te ouvindo, você começa a ver uma lógica ou não, ou até a tua necessidade de buscar essa ajuda ou não, dentro daquilo que você mesmo está dizendo, né? Eu acho que é por isso que é um serviço tão eficaz, mesmo vocês não sabendo nada da pessoa. Nada, a gente só tem uma foto dela, que é aquele momento. Eu não sei o antes dela, eu também não sei o depois. Eu sei aquilo que ela trouxe naquele momento. Então, eu vou ouvi-la e aceitá-la e respeitá-la como ela veio, naquele momento. E vou estar disponível para ela. Eu não quero falar agora. Ela pode ligar outro dia. Ela pode ligar à noite, ela pode ligar no domingo. Então, essa disponibilidade que a gente se propõe como ser humano, como voluntário, nos ensina muito e aproxima. O que vai acontecer, a gente não sabe. A gente torce para que dê tudo certo. É o que a gente faz, né? Mas a gente acredita que esse acolhimento faz bastante. Por isso que estamos há 64 anos aí na estrada, né? Nos construindo. E tem uma outra coisa, Keila. A gente tem uma ansiedade, um sonho, né? Digamos que seja quase uma ousadia. Que um dia
o CVV não precise mais existir. Ah, isso sim seria... Que o ato de Esse é o doar sonho dos sonhos, né, amizade, menina? A gente tem que sonhar alto mesmo, né? doar amizade, conversar de uma forma tranquila e confiável com alguém, seja tão natural que não há necessidade de uma instituição. Então, é uma ousadia, mas é um sonho que a gente tenta alcançar. Um dia a gente chega lá. Ô, Alan, você tá me ouvindo, querido? Eu tô, agora sim, vocês estão me ouvindo bem? Estou te ouvindo agora, graças a Deus. Eu queria muito que você... Eu acho que você não ouviu a parte que quando eu falei aqui com a Rafa, porque eu disse, Alan, que a Rafa, com tudo que ela passou, ela tinha um embasamento de fé muito forte, né? E a fé, a despeito de placas de igreja, eu sempre falo aqui, a gente não fala de religião, a gente fala do poder da fé para transformar todas as situações. A gente sabe que quando você está perdido, a fé, ela te segura. E muitas vezes você não teve isso perto de você, que por isso que você tentou tantas vezes tirar a sua própria vida. Quando você deu essa virada de chave, o que você vê hoje, que foi o que eu perguntei para a Rô aqui, se no CVV eles têm percebido isso. Se as pessoas elas buscam, hoje estão buscando essa ajuda logo de cara ou se demoram muito ainda para tentar reverter essa situação. Da experiência que você viveu e que você tem visto nas suas palestras e no feedback dos livros, você acredita que as pessoas estão mais conscientes e menos preconceituosas hoje para buscar ajuda ou que, na verdade, o processo que nós gostaríamos tanto de reverter não está sendo revertido e as pessoas estão cada vez mais preconceituosas e mais afastadas da possibilidade de um tratamento eficaz com um profissional do que antes? Keila, minha amiga, primeiro agradecer por estar aqui. Rô, conheço, eu lembro do abraço, adoro falar sobre CVV, adorei ver a Rafaela, adorei ver todos vocês que estão aí. Detalhe, da próxima eu tenho que estar aí, viu? Que essa mesa que a Keila oferece é literalmente abençoada e eu não vou poder estar aí para comer. Bom, respondendo sua pergunta, Keila, eu acho que a gente tem dois mundos, tá? Um mundo que sim, a psicoeducação tem se mostrado em evolução, o que é maravilhoso, por isso que o trabalho da Rô é tão fenomenal e você vê a emoção que ela tem ao falar de CVV, o trabalho da Rafaela, o trabalho da nossa psicóloga. Existe sim uma corrente muito forte de pessoas que buscam levar a psicoeducação para além do que a gente vive. Esse é um ponto, tá? Mas como você está falando sobre fé e sobre templos religiosos, eu vou colocar dessa forma. E o tratamento e a fé, né? Que eu quero que... O tratamento e a fé, isso. Você juntar as duas coisas, não querer deixar de fazer um tratamento com o médico por conta da religião ou da tua crença, né? Tem uma outra linha, Keila, que tem uma outra vertente, que existe algumas igrejas que elas estão reforçando cada vez mais que problemas mentais e psicológicos é só, basicamente, falta de Deus. E as pessoas se culpam por isso. Por isso que eu acho o trabalho da Rafaela incrível. Ela transformou uma dor em música e a música transforma em cura, que é o que eu faço com minhas palestras, com meus livros, eu sou terapeuta integrativo. Então, eu transformo a minha dor em amor na vida do outro. E isso é maravilhoso, porque sim, tem uma vertente muito forte de igrejas que são um pouco mais conservadoras, eu não estou criticando de forma alguma, até porque elas buscam a Deus também, mas que elas acabam reforçando esse lugar. Mas vamos falar do outro lugar, que é esse lugar das pessoas que buscam tratamento e que buscam psicoeducação, igrejas também. Você sabe uma coisa que foi muito importante que aconteceu, Keila? Os padres, pastores e líderes religiosos como um todo mostraram vulnerabilidade. Então, olha que importante. Então, por exemplo, a gente tem o padre Fábio de Mello, da Igreja Católica, o padre Marcelo Rossi, que quase morreu, da Igreja Católica. Passaram por depressão. Mas com a experiência que você tem hoje, você acredita, você tem visto no dia a dia uma preocupação maior das pessoas em buscar o tratamento? Porque conversando com a Bruna aqui, a experiência dela em consultório, ela tem achado que as pessoas continuam tendo essa dificuldade de identificar a depressão e de buscar ajuda médica. O que você percebe nas suas palestras? Ainda existe também essa dificuldade? Keila, existe pelo seguinte, eu que passei por esse deserto do suicídio, do pensamento suicida durante 12 anos, da tentativa de suicídio durante 12 anos,
o meu diagnóstico é transtorno bipolar, depressão bipolar, por isso que eu estou aqui falando sobre depressão, né, meu amigo, que você me chamou. Existe um problema sério nas pessoas na rede de apoio acolher. A gente ainda tem muita dificuldade na rede de apoio. Às vezes a pessoa que sofre até busca, até quer buscar alguma coisa, até se interessa para melhorar, mas ela não vê na rede de apoio, de fato, esse apoio, porque as pessoas ainda são preconceituosas. Eu acho que a gente está avançando a passos muito pequenos, mas eu sou sempre da gratidão. Então, eu já agradeço muito tudo que a gente já vem avançado. Mas, ainda assim, é muito pequeno. Então, por exemplo, só para finalizar, olha como é. Você falou sobre a questão minha com suicídio. Eu tenho uma questão próxima com CVV. Eu já utilizei CVV enquanto paciente. Hoje em dia, eu sou parceiro do CVV. Em todos os meus eventos tem CVV. O CVV está nos meus 2 livros. Mas, engraçado que os meus pensamentos de tentativa de suicídio sempre foram por um erro médico de entendimento da minha patologia. Olha que loucura. Não sei se eu já tinha te falado isso. Mas, assim, eu sempre fui tratado como depressão maior. Mas, na realidade, eu sempre fui depressivo bipolar, porque o meu espectro é transtorno bipolar. Entendi. Então, assim, você não pode tratar um depressivo bipolar com antidepressivo. É por Olha isso que a Bruna falou algo importante e que eu quero deixar registrado aqui, que é você começar a se perceber e perceber as pessoas que estão ao seu redor e buscar a identificação dos sinais, né? Para que você seja tratado de maneira correta também. Porque muitas vezes você leva muito tempo, como aconteceu com a Rafaela, graças a Deus não aconteceu nada de pior, mas a falta de diagnóstico adequado também, né, Bruna, pode causar problemas sérios e pode levar à morte. Porque daí você não tem o atendimento correto, por mais que você converse com as pessoas ou tente conversar, chega num ponto que não é só a conversa, que é preciso a medicação, que é o que ela falou, que eu tinha vergonha, imagina, vou tomar remédio. A medicação, um olhar diferente, e isso tudo é importante que você que está na sua casa entenda que você, convivendo com a pessoa, você percebe se a pessoa não está bem. Alguns sinais a gente sempre dá para o outro também, Bruna? Sim, a gente sempre está dando sinais. Qual é o sinal que você acha mais difícil de perceber e que é um dos primeiros que aparece, Bru? Então, algumas pessoas depressivas, elas fingem muito estar bem. Então, são pessoas que às vezes estão sorrindo no meio da gente, são pessoas que estão alegres, que até forçam bastante essa alegria para disfarçar o que está sentindo. Só que sozinha, ela está ali, totalmente triste, com os pensamentos ruins e desmotivada também para uma série de coisas na vida. Mas daí essa pessoa é difícil você perceber, hein? Sim. Se ela tá ali, mas se a tá gente tudo percebe bem, essa oscilação, sozinho, né? Você tá com uma pessoa, ela tá ali interagindo com você e de repente ela tem uma parada, né? E muda totalmente. É uma mudança muito drástica, assim, de ela vai dar uma comportamento. mudada em algum momento. Ela vai dar uma mudada. Você passava por isso, Rafinha? Sim, com certeza. E eu sempre estive muito perto de pessoas, sempre em lugares públicos, sempre tendo que estar. Seu trabalho faz isso, é um esforço também isso, sempre cognitivo, foi muito para difícil. fazer isso. A pessoa cansa de... Quase que uma atriz, né, menina? Porque daí Muito você tem que difícil. estar sempre bem, né? Sim, então, inclusive, às vezes eu tinha que lidar também com pessoas assim. Então, eu mesmo carregando essa dor, como eu ajudei pessoas com isso. Então, foram Porque muitas... o teu louvor toca alguém que a pessoa passou por aquilo e através daquele louvor dela vai e fala para você, você cantou e transformou a minha vida. Porque, e você exatamente, não viveu essa transformação ainda. Porque existem, Meu Deus, né? é Eu desesperador. percebi durante esse tempo que existe casos, a doutora vai poder, né, me falar melhor, mais graves e outros. Então, assim, eu não entendia nada sobre isso. E o que eu acho hoje é que falta muito a informação também, de a gente falar realmente abertamente do que é a depressão, porque as pessoas têm na cabeça que é exatamente... Trazendo para esse lado, né, de fé, falta de Deus, digamos assim, mas muitas pessoas não sabem realmente que é uma doença.
Não tenho conhecimento. Daí você vê, né? Isso E eu entra no falo negócio por que eu mim. falei da depressão, da informação. Informação. Jorra coisas na internet Desmistificar isso de que, entendeu? É uma doença. de que é falta de Deus, de como que é qual- frescura, de que é... Você Como precisa qualquer entender isso. outra doença, gente, tem que precisa ter tratamento. de tratamento. Exatamente. Até eu Tem entender aquela coisa isso, também. foi um longo processo. Ela tem tudo. E por que ela está apresentando isso? Frescura é essa, né? Não tem Tá reclamando de julgamento? barriga Tá cheia? reclamando de quê? Eu acho que eu vivi um pouco de todas essas experiências. De todas essas formas de preconceito, Sim. né? Que é importante que você entenda. Agora, existe falando do que é a depressão, Bruna, existe algum estudo que diga que existe uma predisposição para a depressão? Pegando o gancho da Rô, de eu não ter nenhum problema efetivo, né? Assim, a Rafa ainda teve uma desestrutura ali familiar, um problema familiar. Mas uma pessoa que tem, teoricamente, a vida mais estruturada, é assim como outra doença? Pode aparecer e pronto? Não tem ainda uma... Ou existe alguma coisa fisiológica, Bruna? Eu bato bastante na tecla da pessoa realizar uma avaliação psicológica, neuropsicológica, para entender exatamente quais são as raízes das questões. Então, existem muitas questões neurológicas que deixam as pessoas vulneráveis à depressão. A depressão ela pode ter uma origem genética, então as pessoas da família tiveram lá atrás, as pessoas que vêm também podem ficar vulneráveis. E os acontecimentos atuais, a história de vida atual da pessoa, as questões psicológicas podem deixar ela vulnerável também. Mas essa identificação é fundamental para que haja o tratamento mais adequado, Keila. Por exemplo, um neurodivergente. Tem um monte de gente que é autista e que não sabe que é autista. E aí ele começa a não socializar com outras pessoas de uma forma adequada. Aquilo vai gerando tristeza, aquilo vai gerando ansiedade, vão gerando outras questões que vão se tornando um desdobramento. Então, uma característica neurológica pode ser também uma porta de entrada. Que também precisa ser identificado através do tratamento. Exato. Então, começamos com uma avaliação, às vezes necessário de uma equipe multidisciplinar, psicólogo, psiquiatra, enfim, outros profissionais que de repente sejam pertinentes, para fazer uma avaliação mais adequada e ser mais assertivo na interpretação e na intervenção. Por quê? Porque às vezes a pessoa também pode estar com alguma questão fisiológica. A gente nunca sabe se a origem da depressão, né, começa pela depressão e depois o fisiológico, ou o fisiológico e depois a depressão. Mas o fato essa pessoa, às vezes por não se alimentar, por não tomar sol, começa a ter déficit vitamínicos e isso vai se desdobrando. Vai piorando a situação, Isso. né? Vai piorando. Rafaela, o que foi que aconteceu que você falou que... Não, peraí, agora eu preciso procurar ajuda. Qual foi essa virada de chave depois de quase 15 anos? Que eu estou contando aqui, foram quase 15 anos. De quando você começou, fazendo agora um remember da história, de quando você começou a sentir os primeiros sintomas até a busca de tratamento, quase 15 anos. O que aconteceu? Foram altos e baixos, né, como eu falei, mas eu sempre confiando em Deus e tendo a esperança de que um dia eu estaria curada. Mas, ano passado, né, sempre conversando com meu esposo sobre tudo, sempre esteve ali do meu lado, me dando forças, me incentivando, até a me levantar mesmo, buscar ajuda, mas eu mesma tinha esse medo e esse preconceito. Comigo mesma, né? Com todo o contexto que eu era já pensando inserida. em tudo que poderia acontecer. Eu tinha medo do que iriam falar, né? Sobre mim. Então, eu lembro que em uma tarde, eu estava em casa, na mesa, né? Então, tudo isso significa muito para mim. E eu me emociono muito falando sobre. E eu estava bem triste, chorando, e em toda essa situação. E eu me lembro que eu fiz uma oração para Deus, e eu falei assim, Deus, está muito difícil, eu acho que eu não consigo mais me enxergar daqui 1 mês, 2 meses. E eu estava num momento de muita crise. E eu lembro que meu marido chegou em casa, e ele já me viu naquela situação, ele já perguntou, o que é que você tem? E eu falei, você já sabe, né? Tô triste e tal, enfim, mas levantei e eu lembro que eu fui em direção ao banheiro, ele veio atrás de mim, nunca me deixou sozinha, eu acho isso muito importante falar, né? Se você tem alguém na sua família que você percebe isso, por favor, ajude essa pessoa, insista, não desista dela, não ache que é frescura, nem que é... Insista, né, de todas as formas possíveis para que essa pessoa fique bem. E eu vivi muito isso, né, com ele. E eu lembro que
ele perguntou mais uma vez para mim, eu olhei para ele e eu via que ele estava muito cansado e preocupado com a minha situação. E nessa hora Deus falou muito comigo, né? E eu falei assim, meu Deus, eu já estou vendo, né, as pessoas ao meu redor estão muito cansadas e preocupadas com a minha situação. Isso me incomodou positivamente. Mas uma palavra que ele falou para mim, e eu olhei para ele e falei, não desista de mim. Eu preciso muito de você. E eu lembro que ele falou assim para mim, eu nunca vou desistir de você. E nessa hora, Deus falou para mim assim, imagine eu, quanto eu te amo. E eu lembro que nessa tarde eu peguei a minha Bíblia e eu li sobre a história de Elias, que fala muito, remete muito a isso. Depois de uma grande vitória, Elias entrou ali numa caverna da dor, da depressão em si, digamos assim. Da depressão mesmo. Pediu ao Senhor para morrer. E nessa hora, né, a palavra diz que Deus enviou um anjo a Elias com pão e água. E o anjo falou para ele, Elias, levante, coma e beba, porque ainda há caminho para você. Você ainda tem muito o que fazer. E nessa hora Deus tocou em mim grandemente e falou para mim, levante-se, Rafaela. Aquele pão e aquela água, para mim, era Deus falando para mim, busque ajuda, tratamento, chegou o tempo. Você ainda tem muito o que fazer, você ainda tem caminho para trilhar, ainda tem muita missão para você. E nessa hora eu senti a força do Espírito Santo e coragem para enfrentar o tratamento. Nessa tarde eu levantei outra pessoa já. Recebi a força de Deus através, né, da vida de André, meu marido, e me levantei e busquei ajuda. Mas eu levantei assim, decidida. A buscar ajuda profissional todos mesmo. Todos os profissionais possíveis que eu puder, eu irei, porque eu creio que o Senhor capacitou cada um deles. E faz um ano. Mais ou menos um ano. É, não faz nem um ano ainda. E a diferença da Rafaela antes daquela conversa aí hoje, Rafa? Nossa, eu sou outra pessoa, em todos os sentidos. Eu levantei e busquei ajuda, né? Precisei tomar medicamentos também, então é importante falar sobre isso. Talvez não seja o seu caso, mas é importante avaliar, né, doutora? E também não ter vergonha disso? O tratamento adequado. Então, nos primeiros meses, foram acho que 6 meses de tratamento com a medicação. Nos primeiros meses, eu já senti muito a melhora e eu falei, meu Deus, que benção. Eu estava enxergando Por que vidro que eu não sujo, fiz né? isso? Estava enxergando tudo sujo. E eu acho muito importante, e não só o tratamento com remédios, é um conjunto, né? Uhum. Mudar seus hábitos, praticar atividade física, buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, se necessário também. Exatamente. Todos os meios em conjunto, eu tenho certeza que você vai melhorar, que vai dar tudo certo na sua vida, em nome de Jesus. Busque ajuda, porque ainda tem muito caminho para você, ainda tem missão. Não é a depressão, ela nos venda realmente. A gente acha que não vai conseguir mais fazer nada, que não temos a capacidade de viver nada de bom, mas isso é uma grande mentira, né? Busque ajuda, como qualquer outra doença que se você tiver, você vai ao médico. Então, não deixe de buscar ajuda. Ô, Bruna, essa ajuda, essa melhora a gente começa a ver de cara quando você se abre para fazer um tratamento. Uhum. A gente pode dizer hoje que a depressão, na visão da ciência, ela tem cura? Ou ela é um controle que eu preciso, assim como algumas doenças, estar sempre de olho para não dar uma bobeada e voltar para a estaca zero? Olha, a gente já tem muitos estudos falando da questão da cura, mas é um assunto bem polêmico ainda dentro não é da algo nossa que a gente possa área. falar com... Há alguns especialistas que dizem que não é algo efetivo, mas a gente consegue ver um sucesso muito significativo na melhoria das pessoas quando fazem um tratamento mais adequado. O que pode estar acontecendo, e é um viés muito grande, né, dentro dessas pesquisas, é o quanto que essas intervenções estão sendo as mais adequadas. Tá. Né? Então, se a pessoa for mais assertiva, né, fazendo esses acompanhamentos com os profissionais indicados, a possibilidade dela ter sucesso dentro desse processo é muito grande, Keila.
É porque você vai aprendendo a se reequilibrar. Exato. Então, uma coisa que eu acho importante, nós falávamos do trabalho profissional da Rafaela, dessa experiência que a Rafaela teve, assim como o Alan, que da experiência que ele teve, ele abriu o caminho para que outras pessoas sejam alcançadas através do livro. Hoje ele é um escritor renomado, ele tem divulgado o trabalho dele através das palestras e dos livros. Ele colocou isso no papel e alcançou as pessoas. A Rafaela fez através da música. Ontem mesmo ela estava gravando um novo projeto. Mas esse projeto que você está cantando ainda, tem um louvor que é um louvor que tem tudo a ver com esse seu renascimento, com a saída dessa depressão. E eu gosto de falar de cura, porque eu acho que algumas coisas, quando você busca o tratamento, a cura ela depende de você. Sim. Porque, na verdade, o que é a cura se não você se reequilibrar? Por exemplo, você tem diabetes, tudo bem, diabetes não tem cura, mas se você sabe que se você tomar medicamento certo e você equilibrar a sua alimentação e fazer atividade física, você vai... Tá bom, gente. Por que todo mundo quer ficar esse negócio o tempo inteiro de achando que tem... A cura é aquilo que você vai buscando todos os dias. E você escreveu isso numa canção? Hoje eu estou com um projeto novo, que ainda está, né? Está quase pronto. Inclusive estou aqui em São Paulo para a gravação. Já fiz, na verdade, ontem. E esse projeto se chama Aurora. E foi o que o Senhor ministrou ao meu coração depois de todo esse processo de renascimento mesmo. E a aurora significa a primeira luz do dia, depois de uma noite escura. E a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então, para mim foi um amanhecer na minha vida. Como a aurora, eu renasci. Que lindo! Então, esse é o tema do meu novo EP. São 4 canções. E foi durante todo esse processo. Você vai voltar quando estiver pronta, você sabe, certeza. Né? Que eu quero ouvir tudo. O Caminhos de Fé que você vai... Nós vamos encerrar o programa com a Rafaela cantando. Sim. O Caminhos de Fé faz parte desse projeto também? Não. Do que está... O Caminho da Fé é muito especial para mim, né? Faz parte do meu projeto Memórias de Louvor, que foi gravado ano passado, exatamente durante todo esse processo de reencontro, o processo do tratamento também. Então, o Caminho da Fé é uma canção que tem tocado aí milhões de pessoas novamente, porque é uma canção que já tocou muita gente, bem antigamente. E hoje nós trazemos nesse álbum, Memórias de Louvor, clássicos, né, da música gospel, de uma nova forma, né? Hoje eu canto essas canções e Caminho da Fé em si traz essa mensagem de esperança, né? De sorriso, que para mim representa muito, porque a depressão ela nos tira esse sorriso. E a vontade de sorrir. Então, né? Hoje eu canto para as pessoas que elas, né, que eu quero ver você sempre sorrindo. Então, é muito especial para mim essa canção. Eu vou encerrar o programa com a Rafaela cantando. Está aí na tela todos os contatos dela para você também contratá-la para apresentações. Mas antes eu quero me despedir de todo mundo e agradecer demais a participação de cada um. Alan, muito obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez. Parabéns por esse trabalho lindo que você tem feito. Que Deus continue te abençoando. É muito importante que a gente fale sobre isso com o dom que Deus nos deu. Deus tem te dado esse dom para palestrar, para escrever. E eu sei que você tem sido muito abençoado e abençoado tanta gente. Conta com a gente para tudo que você precisar. Obrigada mesmo. Obrigado. Rô, obrigada mais uma vez por você estar com a gente. Uma alegria ter você aqui. Todos os contatos do CVV estão na tela também para você, para que você possa entrar em contato com eles. E lá no site você também tem o caminho para se tornar um voluntário, que é muito importante. Mesmo que você nunca tenha se utilizado do serviço do CVV, que bom para você. Mas tem muita gente que precisa e nós precisamos de você lá. Obrigada, viu, Rô? Bruna, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente. Rafaela, obrigada. Quero te agradecer também por estar aqui conosco. A nossa conversa vai ficar no nosso canal lá no YouTube, justamente para que você entenda a importância de você unir a fé, sabe, a tua fé no Senhor, de que você pode viver um milagre com o tratamento que Ele mesmo nos permite ter através da capacitação dos médicos. É muito importante que você entenda a depressão como uma doença que pode ser tratada e que pode te trazer o equilíbrio. É muito importante que você entenda que quando você aprende a se olhar com este amor, a despeito da maneira como as pessoas vão te enxergar, Deus está te enxergando para ser saudável.
E ser saudável é buscar todos os dias ter uma vida melhor. Busque tratamento, busque ajuda, ligue para o CVC, converse com a Bruna, deixei os contatos também para ela, para o CVV, para que você tenha esta oportunidade de buscar esse tratamento como a Rafaela fez. Demorou, mas Deus já tem usado. Amém. Demorou para a gente, mas o Senhor sabia exatamente a necessidade das pessoas ouvirem esse testemunho Amém. hoje. É verdade. Um beijo para você, que Deus te abençoe. Amanhã nós voltamos às 14h30. Que alegria ter você aqui com a gente. Rafaela Marçal vai terminar o programa cantando para a gente. Fica à vontade, Rafaela. Cada dia que se passa são lutas sem cessar, que às vezes você pensa em desistir, mas Deus está contigo por onde tu andares. Vai nessa força que você vai conseguir. Eu não vejo porquê de você abandonar tudo aquilo que Jesus tem pra te dar. Mas olhe para o alto e veja o céu tão perto. Jesus está juntinho de você. Quero ver você sempre sorrir.